Capitão contra Capitão, o que é isso? Isso é um quadrinho espetacular do Capitão América que chega agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com Capitão América, do Mark Gruenwald. Sim, Mark Gruenwald, você conhece o autor? Ele está de aniversário hoje, estaria, né, infelizmente faleceu, um cara muito bacana, fez muito quadrinho muito bom, tinha uma visão fora de série aí. Fez alguns quadrinhos aí como já passaram por aqui, né, como o próprio primeiro capítulo desse aqui do Capitão América, que esse aqui é o encadernado, né. Tem um outro encadernado também que saiu antes desse, né? Uma história que se passa antes dessa aqui, também pelo Mark Gruenwald, vou deixar o link aí nos cards. Fez Esquadrão Supremo, também já trouxe aqui, que também é um quadrinho que eu acho muito bom. E agora nós vamos falar sobre esse embate entre o Capitão América Steve Rogers e o Capitão América John Walker. Vamos dar uma olhadinha nessa edição agora. E aqui então temos Capitão América, Capitão contra Capitão, do aniversariante de hoje, nosso querido Mark Gruenwald, com arte do Kieron Dwyer. Essa edição aqui já saiu faz um tempinho, tá? O primeiro capítulo até já trouxe aqui, vou deixar ali linkado nos cards, tá? Essa edição aqui nós temos a edição 342 a 350 do Capitão América. São 264 páginas, não sei que preço que tá, né? Não sei nem se tem ainda disponível por aí. Também não tem link da Amazon aqui, né? Aqui é pura entretenimento. Então o que nós temos aqui, tá? Essas são as edições que participam aqui, tá? Tem aqui diversas historinhas, tem umas historinhas mais curtas aí. E o embate legal é justamente entre o Capitão América Steve Rogers e o Capitão América, no caso, no momento, que é o John Walker. A arte aqui é do Kieron Dwyer, como eu falei, e tem o John Byrne fazendo lá uma edição lá no final. Então, nós vamos encontrar aqui o Capitão, que não é Capitão América, é só Capitão, que é o Steve Rogers. Pois é, deu nessa época aqui, o Capitão América tinha perdido seu posto, enfim, ele tinha... Não aceitou se subjugar ao governo, e o governo então pediu para ele devolver o escudo e o uniforme, e deram esse escudo e uniforme para o John Walker, que na época era um vigilante aí, né, chamado Super Patriota. Também nessa época aqui nós temos diversos coadjuvantes aqui no Capitão América, tá? Tem a Andarilha, o Demolição, e tem o Nômade, tem vários personagens ajudando o Steve Rogers, tá? Tá aqui ele tá com esse uniforme aqui que ficou mais conhecido por ser o uniforme do agente americano, mas na época ele se chamava Capitão, somente, tá? Então, aqui nós vamos encontrar o Capitão América, aqui o Steve Rogers, lidando com várias ameaças aí, mais focadas na galera da Serpente, da Irmandade Serpente, etc. aí, que daí tem a Cascavel também, ela volta a aparecer, ela aparece constantemente aqui nas histórias do Capitão América por um bom tempo. Tem o Falcão também, ele tá fazendo uma participação aí em algum momento. Enfim, tá? Nós temos aqui essa história que ela começou no encadernado anterior, porque o Mark Gruenwald ficou muito tempo no Capitão América, tá? Então, aqui ó, vocês podem ver que a equipe do Steve Rogers, ela é bem grande. Esse é o Nômade. Caso você não conheça aí, Steve Rogers tinha até assumido essa identidade anteriormente, e daí aqui tem esse cara aí que é o Jack Monroe, que foi Bucky também, enfim. Aqui tá o pessoal aqui das cobras, né, tem um monte de cobra aí, tem a víbora, e daí tem o Capitão América e seus amiguinhos aí, lidando com esse grupo de vilões. Bom, isso aqui é uma parte, tá, eu vou passar um pouco aqui, tá. Lembrando aqui que se você não leu essa história aqui, você tem que ler, eu gosto muito do Mark Gruenwald. Aqui nós temos o John Walker e o Estrela Negra, que é o Lemar Hoskins, que você deve ter visto ele em alguns outros lugares por aí, né, fazem referência a ele. Aqui no caso ele começa como um Bucky, e depois ele vira então esse Estrela Negra. Aqui tem uma tal de comissão, que é um pessoal que manda e desmanda aí no John Walker, que eles estão perseguindo mutantes. Então,
ele tá meio que indo contra a liberdade, vamos dizer assim, né? Que é um dos princípios aí do Capitão América. Mas enfim, enquanto que o Steve Rogers lida lá com o pessoal da Serpente, o John Walker vai lidar com essa galera aqui, tá? Que é a Resistência. Eles são uns mutantes que eles estão tentando libertar os mutantes que estão sendo presos pelo governo. Então é bem histórias assim diferentes, né? São dois momentos diferentes. Aqui o pessoal da Serpente está envenenando a cidade, botando um negócio, não sabe o que é, mas na verdade isso aí vai fazer com que as pessoas meio que se tornem cobra, né? Ela fica meio louca, fica meio cobra. E no caso, tu vê quem que foi tomar água, você pensa em você na sua casa agora, dificilmente você toma água da torneira. O presidente dos Estados Unidos toma água da torneira, né? E daí ele tomou e virou uma cobra. Não sei exatamente quem que é esse presidente aqui, eles não falam o nome dele, mas enfim. Se espalha, né, pela capital, essa galera, todo mundo virando meio que cobra, e o Steve Rogers tenta lidar com isso, enquanto o John Walker tá caçando mutante. São duas coisas bem diferentes aí. Então, eles até se encontram em algum dado momento. Porém, a parte mais interessante aqui é que o Steve Rogers, ele invade ali a Casa Branca, porque ele vê que tá dando merda na cidade inteira, e ele vai lá ver se o presidente tá beleza. E o presidente tá uma cobreza, né? Virou uma cobra, tá doidaço. E daí eles têm uma pequena briga aí entre eles, que até vão usar isso para depois para julgar aí o Steve Rogers, dizer que ele estava atacando o presidente, né? Depois, tá aqui, ó, aqui o presidente, mostrando como se ele não tivesse perdido ainda toda a cobrice dentro de si. Então, assim, eles vão tentar pegar o Steve Rogers, vão tentar julgar ele, enfim. Outra coisa que está acontecendo aqui, que já começou na outra história, é a história da família do John Walker, por causa que vai uns caras lá, uns caras que trabalhavam junto com o John Walker, e eles falam que o Capitão América é o John Walker. E os inimigos do Capitão América vão lá pegar eles, né? No caso, é os Cães de Guarda o nome, que é um grupo meio terrorista e tal, né? Esses carinhas aqui. Então eles pegam lá os pais do John Walker, daí dizem pra ele que é pra ele ir lá, se entregar e tal, não sei o que, ó, daí eles querem matar ele, vão matar ele enforcado. Tá aqui os pais do John Walker. E daí o John Walker diz assim, não, eu vou sair disso aqui e eu vou bater nos caras, né? Vou libertar a minha família. Daí ele vai lá, caga todo mundo a pau. Só que daí dá um tiroteio ferrado e matam os pais do John Walker. E é aí nesse momento que o John Walker fica loucaço. Ele já não era muito de boa, assim, tinha bastante problema de raiva, etc. E daí ele fica possuído pelo ritmo ragatanga e mata todo mundo. Né? Ele mata uma galera de uma forma muito louca. Aqui dá uma surtada foda, nessa hora aqui é uma hora bem pesada, aqui ele com os pais dele aí falando outras coisas. Pô, bem pesado, é uma... Por isso que eu gosto muito do Mark Gruenwald, que ele fez isso aqui tudo e era... Cara, isso aqui é muito, muito antigo. E mandava ver, né? Era muito boa essa fase aqui. Esse cara aqui é o cara que meio que manda e desmanda na comissão. Daí fica uma dúvida, né? Quem que é esse cara? No final vai mostrar quem que ele é, então vou mostrar aí pra vocês também, né? Também uma coisa interessante da época que tinha a Força Federal, que é a Irmandade de Mutantes. Olha só, tem o Blob, tem o Pyro, tem a Sina, a Mística, tem até a Espiral ali no meio. Então, esses mutantes, eles decidem então que vão armar um circo pra vir aquela resistência ali, aquele grupo que tá libertando os mutantes. Daí até vão mostrar quem que eles são. Alguns mutantes assim, alguns mais conhecidos, outros menos, enfim. Daí a ideia da Força Federal é fazer um teatro para ver se a resistência vem lá. Olha aqui. Se a resistência vai lá para eles pegarem a resistência, enfim, né, se infiltrarem, descobrirem onde é que é a base deles, etc. Só que daí tem um cara que lê mentes aí, né, tem um mental, e ele
percebe que é uma falsidade lá que está acontecendo lá embaixo, daí eles não vão lá, mas aí vai o Capitão América, o John Walker, e caga os caras a pau de forma extremamente violenta, né? E daí, assim, todas essas coisas aqui, mais gente vai vendo que o John Walker tá fora, né? Tá? E aqui no momento que ele vai fazer, vai atrás de vingança, ele vai atrás lá, então, da família daqueles caras que mostraram a identidade secreta dele. Ele vai lá e diz assim, não, eu vou pegar esses caras aí e eu vou matar eles. Que é esses dois caras aqui. Que é o esquerdista ou direitista é o nome dos caras. Olha só, veja só você. Que legal, né? Então, eles vão... O John Walker vai atrás desses caras. Enquanto isso, o Steve Rogers está preso, né? Por causa lá que ele atacou o presidente. Né, por causa daquela treta lá. E a parte mais interessante aqui é que daí, em algum momento aqui, eles mostram os caras libertando o Caveira Vermelha. Mas não é o Caveira Vermelha original, é um outro cara aí que se vestia de Caveira Vermelha. E daí eles libertam ele e matam ele. Diz assim, não, tu é tripai. E apagam o cara. Olha aqui, o John Walker daí ele encontra os dois amiguinhos lá, os caras que ele quer matar. E ele senta-lhe o pau nos caras de forma muito brutal, bate nos caras, tudo que dá, prende os caras e explode os loucos. O John Walker era fodido, né? Ainda bem que saiu isso aqui, porque senão hoje o exército ia estar achando isso aqui muito bacana. Depois nós temos aqui o Apátrida, ele mostra aqui, o Apátrida é um vilão também meio recorrente aí. E enquanto isso, o presidente meio que não pede para o John Walker se entregar, vamos dizer assim, mas ele diz que não, pode libertar o Steve Rogers, deixa esse Capitão América aqui, tá tudo certo. Enquanto o Apátrida tá fazendo lá os negócios dele. O Capitão América, o Steve Rogers, ele é solto, e daí ele vai atrás dos Vingadores para ver o que está acontecendo e qual que é a situação. Enquanto isso, o nosso amiguinho John Walker luta contra o Apátrida lá no Ártico, que o Apátrida tá dizendo que não, descobri que tá vindo dinheiro de forças obscuras e tal, que eu não quero isso aqui para minha célula aqui, que não deixa de ser terrorista. Mas tem uma arma aí que vai dar um pulso eletromagnético e a Apátrida desiste de fazer isso. Então aqui nesse ponto, o Steve Rogers ele vai lá na base dos Vingadores para ver qual é que é, como é que eles estão, se eles podem ajudar alguma coisa e tal. E daí ele acaba encontrando lá o Demolição e o Estrela Negra também tá lá, que ele foi procurar a ajuda do Steve Rogers. Então, eles se unem aí para ir lá no Ártico, libertar o John Walker e ver qual que é essa história aí do Apátrida, qual que é os planos dele. Então, vai ter aqui um embate aqui com essa célula terrorista aí, né, o Ultimato, que se chama, esse grupo aí do Apátrida. O Demolição aí, o Dennis, ele tem que jogar a nave que ele tá ali na base, porque eles não conseguem desativar a tal da arma lá. E nisso explode, né? A nave se choca lá contra o troço e o Dennis não sai, né? Isso aqui depois de alguns anos eles vão revisitar isso aqui. E então chega o tal do embate final entre o Capitão contra o Capitão América, como vocês podem ver aqui, né? E o retorno dramático do Caveira Vermelha. E aqui é o grande finale dessa edição, porque a gente vê esse cara aqui, que ele é praticamente ele é o Steve Rogers, ele tá com o corpo do Steve Rogers, porém é o Caveira Vermelha, né? O Caveira Vermelha fez um clone aí, até no final vai falar um pouco sobre isso, fez um clone de Steve Rogers e botou a cabeça dele dentro. Então ele tá ali treinando e tal, daí mostra que é ele que é aquele cara que tava lá na comissão, mandando uns caras lá da comissão, e que ele fez, então, várias das tretas aí que aconteceu com o John Walker, foi tudo meio que pra desestabilizar o personagem Capitão América, né? Mostrar que ele é uma pessoa ruim. E o Steve Rogers, quando que ele vai, então, ao encontro ali dessa comissão e tal, ele acaba encontrando, meio que discutindo com o cara e explode uma arma aí que ele vê que daí que é do Caveira Vermelha, que o Caveira Vermelha estava de volta. Que nessa época o Caveira Vermelha
tinha morrido, né, alguns anos antes aí. Então, aqui é quando que o Caveira Vermelha fala esse plano aí, ele mostra que ele que botou o Ultimato, a Resistência e outros vilões aí, os cães de guarda, cão de caça, os cães de caça, até falei errado antes, mas enfim, eles mostram aqui que eles têm, todos eles trabalham para o Caveira Vermelha, esse novo Caveira Vermelha aí. Dá aquela briga, cera, né? O John Walker mata fora todo mundo. Enquanto isso, Steve Rogers está descobrindo ali esses planos, etc. E daí ele encontra o John Walker com um monte de cara morto ao redor dele, né? Depois ele saber que o John Walker tinha feito lá 1001 confusões. Então é realmente a luta entre eles. Eles tinham lutado anteriormente e o Steve Rogers tinha perdido. E daí aqui então eles vão para mais um confronto e saem no soco para ver quem que é o melhor. Tá? Ao final então se descobre que o Caveira Vermelha estava por trás disso, e estoura o troço na cara dele, ele volta a ser o Caveira Vermelha, não é mais a cara do Steve Rogers, e os dois personagens aí, o John e o Steve, vão falar lá com o pessoal lá do governo. O pessoal do governo diz que é pro Steve Rogers então voltar a ser o Capitão América. Ele não aceita, mas aí o John Walker diz assim, eu vacilei, eu acho que o negócio é tu voltar a ser o Capitão América. Então ele volta a ser o Capitão América e isso é o final feliz. Mas não é o final de toda a história, que aqui nós temos então essa historinha aqui, que é desenhada pelo Byrne, John Byrne, e aqui nós temos então uma recapitulação, recapitula toda a vida do Caveira Vermelha, desde o seu nascimento, como que ele foi recrutado pelo Hitler, como que ele lutou lá com o Capitão América outras milhares de vezes aí, qual que foi o fim dele, como é que eles brigaram, o que que aconteceu. Toda a vida do Caveira Vermelha é passada aqui nessa pequena história. E aqui tem um pouquinho de extra, então mostrando aqui os outros os outros Capitães América que existiram e outros personagens aqui que ajudam o Capitão. Olha só. Arte bem bacana aqui. E uma fichinha de cada um dos personagens. Enfim, este é Capitão contra Capitão do Mark Gruenwald. Vamos a algumas análises mais aprofundadas. Então, pessoal, como vocês viram, eu acho que é um grande embate entre os dois. Eu adoro essa diferença entre dois capitões, de novo falando capitães. Português é uma língua muito difícil, eu ainda tenho que aprender. É um quadrinho bem emblemático que mostra realmente esse confronto entre um Capitão América mais nervoso, mais estressado, com mais raiva, né? E o Capitão América, aquele mais legalzinho, mais escoteirinho, etc, né? O John Walker e o Steve Rogers são dois personagens aí, né? Dois carinhas bem diferentes e os dois foram Capitão América. Nesse momento aqui, o Steve Rogers era o capitão só, né? E o John Walker, que era o Capitão América. Como vocês viram aí, é toda uma trama muito bem escrita, muito bem elaborada, uma trama bem legal mesmo. Eu gosto da arte do Kieron Dwyer, eu acho que ele tem assim uma puxadinha assim de John Byrne, né? Ele quer ser o John Byrne, mas mesmo assim a arte dele é bem interessante, é bem legal, acho que combina bem com isso aqui. Ele também ficou bastante tempo aí no Capitão América, né? E, enfim, é uma fase, toda ela do Mark Gruenwald, muito boa, dentro do Capitão América. É uma pena que, não sei, acho que não vende muito Capitão América, não sei como é que é essa questão aí. Seria muito legal se saísse toda a fase do Mark Gruenwald, mas é uma fase muito extensa, eu sei que é praticamente impossível. Então tem esse volume aqui, e tem aquele outro volume, o volume anterior. Fica a dica aí, caso você não conheça Mark Gruenwald, vá ler algum quadrinho dele aí, faz essa homenagem para esse grande cara aí, que ninguém quer falar, né? Mas aqui tem que falar. Ele morreu de desgosto ao ver o Capitão América do Rob Liefeld, tá? É uma denúncia que eu trago aqui, se você não sabia, fique sabendo, procure se informar, você vai ver que é verdade. Enfim, era isso por hoje. Um forte abraço para você, um meu beijo na sua alma. Você se inscreve se você não é inscrito e você volta aqui sempre que tem novidades, se você ativar o sininho, porque daí
você ganha o seu alerta de novidades e tudo mais. Então fica o meu beijo na sua alma e um forte abraço. E até a próxima!